pra começar, vamos cantar 52 do livrinho de vocês. Oba. Mas a gente não conhece esse livrinho. Não. Ah, eu conheço. Aline, não é da tua época, Já né? caiu já o livro. Você conhece, você Mas pode pesquisou. violão na igreja? Ou a gente faz a capela? A minha juventude, aqui de Niterói, Canoas, né? Nós chegávamos a ter 70 jovens no sábado à noite. Aliás, eu lembrei do negócio agora. Este ano faz 50 anos que eu fui pela primeira vez na União Juvenil. Isso já denota um pouquinho da idade, mas... Metade da história da Gelb o senhor tem acompanhado. Pois que coisa, hein? Barbaridade, não devia ter mencionado isso. Uma das coisas que eu lembro, assim, que os jovens, eles sempre foram bastante formais, né? Apesar de ser departamento de jovens, sempre se teve, assim, uma estrutura de uma reunião. Sim, quem está fazendo a ata? O secretário. Muitas vezes o pastor não estava presente. E então a gente tinha que fazer toda a reunião. E eu lembro que tinha, assim, uma estrutura da reunião. Nós tínhamos uma saudação, uma oração, canto de hinos, um momento de devoção. Depois nós tínhamos os assuntos, né, que nós chamávamos de assuntos, que eram o que precisava ser decidido. E, inclusive, sempre com uma ata, né? O departamento de jovens sempre tinha uma ata formal. Eu sempre iniciava com a invocação da Trindade. Isso geralmente ali na minha época, atualmente, né? Que fique claro. Tinha invocação em nome de Deus Pai, Deus Filho, e daí saudavam todos, assim, geralmente começava. Não sei se vocês também eram na juventude de vocês assim. Isso aí. Até um boa tarde rolava, né? Bem oficial. E, claro, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É muito engraçado que a minha experiência com jovens é desde os 8 anos aos 30. Eu fui ponto de missão lá em Imperatriz do Maranhão. Meus pais ajudavam os jovens, então era sempre, não sei se vocês lembram que tinha um casal que eram os padrinhos, às vezes, dos jovens. Padrinho da juventude. Meus pais eram os padrinhos, então, como filha, tinha que acompanhar, né? Não tinha como fugir. E era muito engraçado, eles sempre apoiaram muito os jovens. Foi lá que eu conheci o famoso Zico, né? Ele ia lá em casa e eu não comia verdura, ele tinha que fazer verdura pra minha mãe. Minha mãe falou assim, faz ela comer verdura. Daí ele fazia umas gororoba lá, maravilhosas. É muito engraçado que pra mim a igreja era uma segunda casa, né? E aqui eu fui presidente da Concórdia, da União Juvenil Concórdia. Foi a primeira presidente mulher, se eu não me engano. E foi muito engraçado, me lembrei. Bota a gente na frente, com vocês falando, me lembrei. Eu nunca vou esquecer uma frase que eu falei: bem-vindo aos visitantes que nos visitam. Eu pensei, não, né? Você tá lá na prensa, 16, 17 anos, né? Tá com 15, 16, 17 anos. E saem as pérolas, né? As famosas, que ficam a juventude inteira lembrando. Como é que é essa música? O Senhor é o meu pastor. Eu também. O Senhor é o meu pastor. Eu cheguei na terceira e Mas tinha essa formalidade toda, né? Essa formalidade da reunião, né? O presidente, aí passava a palavra pro pastor, aí depois tinha a hora dos assuntos, agora vamos cantar, né? Qual vai ser? Quem escolhe o hino? Aí pegava todo mundo, né? E uma coisa que era legal também, essas coisas de hinos, era o pessoal saber de cor. Vamos cantar o 53. Vamos cantar o tal, e o pessoal não precisava nem do livrinho, né? Já começava a sair cantando. Teve um congressão que o pessoal entrou no ônibus na excursão e começou. TPL, uma por uma as músicas. Começou na 1, amo na 2, mas nós vamos cantar até quando? Não, até nós cansar, né? Normalmente durava uns 4 dias viagem de congressão, né? Então tinha sempre essa parte da música bem legal. Reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra nós, reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor. Mas o que a gente mais esperava era aquele momento pós-reunião, quando a gente tinha a oportunidade de fazer aquelas brincadeiras de roda, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bingo. O que mais? Lá atrás do campanário outra vez, né? Bom dia Isso por aqui. não é do meu tempo. Não é do teu tempo, né? Então a gente esperava muito esse momento. E a minha experiência foi muito bacana porque talvez 30% dos jovens presentes eram da IELB. Os outros todos eram
de outras igrejas que não tinham departamento de jovens. E para eles era muito legal poder participar com a gente, né? Inclusive jovens da Igreja Católica, da Assembleia de Deus, de outras igrejas, eles achavam o máximo o fato de nós termos departamento de jovens, porque eles não tinham. Era muito bom. O pior é quando a gente tem que cantar 52 mesmo? Não precisa tocar 52, vamos escolher outra. Vamos escolher Não, outra. é 52, né? Não precisa. A Aline tá aqui, ó. Eu não sei qual que é 52. A gente pode escolher uma da nossa época. Todos os povos, o louvor, ele veio vindo por etapa, ele era por fita, né? Eu ainda lembro de um período que a gente tinha bem menos hinos do que todos os povos louvo têm, né? Então, toda vez que a gente ia num congresso e vinha uma fita nova com mais hinos, era uma alegria muito grande. Daí a gente tinha um outro desafio, né? De decorar, memorizar os hinos novos. E normalmente esses passavam a ser os mais cantados, né? Porque era novidade, né? E era maravilhoso isso. Eu acho que começou, salvo engano meu, mas acho que começou em 77. Foi o meu primeiro congresso nacional, em Teófilo Otoni. E o presidente conhece bem lá, Teófilo Otoni. Tinha um hino, o hino oficial do congresso foi do Valdo Weber, aquele que é Olhando o Amanhã com Gratidão. Olhando o Amanhã com Gratidão. Que ele tá fora da ordem dentro do TPL, não tá? Tem uma história assim, mas... Pois é, eu não lembro. Eu sei que daqueles hinos lá que foram feitos para aquele Sim. congresso foi o primeiro CD, não, na época não era nem Era CD, fita né? cassete. Era cassete. Aquela que a gente fita, botava a cassete. caneta para rodar para frente, para trás. O outro foi do congresso em Santo Ângelo, que teve um concurso de música. Não, era os Musigelbi. Musigelbi, Eu ia isso falar, mesmo. os Musigelbi. Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar reunidos aqui só pra louvar o Senhor.